Com recorde de novos casos de Covid registrados nos últimos 2 dias e taxas de ocupação de leitos de UTI acima dos 90% em praticamente todo o sul de Minas, a região vive o pior momento de toda a pandemia. Em Alfenas, por exemplo, a Santa Casa, um dos principais centros de referência da doença na região, está com 110% de ocupação. O prefeito chegou a fazer um apelo nas redes sociais. Há 5 dias seguidos, a Santa Casa de Alfenas tem mais pacientes com Covid do que leitos disponíveis. A ocupação está em 110%. Só a enfermaria Covid, que vinha tendo vagas, de uma semana para cá precisou de mais 10 leitos. Nós estamos bastante esgotados, nós estamos percebendo uma demanda muito importante de número de leitos, solicitação de número de leitos das outras regiões e às vezes a gente não consegue suprir essa necessidade pelo aumento expressivo do número de casos da própria cidade e isso tem dificultado muito o recebimento até de outros pacientes por falta de leito. A porta de entrada dos pacientes contaminados é o pronto atendimento gripal. Pelos números de pessoas recebidas, dá para a gente ter uma ideia da gravidade da situação que a cidade, assim como toda a região, se encontram nesses últimos 7 dias. O local atende só a casos suspeitos de Covid-19. Hoje, até meio-dia, foram mais de 100 atendimentos. Na sexta-feira, foi pior, cerca de 150. Foi nesse dia também que faltou oxigênio para quem estava internado aqui. Os pacientes tiveram que ser levados ali para cima, para a estrutura da Santa Casa de Alfenas. Em seguida, os cilindros foram reabastecidos. Segundo a Marcela, a maioria dos pacientes tem menos de 60 anos. Isso representa a virada, da idade, aí, provavelmente por conta da vacinação dos idosos. A gente teve essa inversão de faixa etária e nós temos visto casos graves, inclusive alguns casos de pacientes já com segunda dose. Os idosos que nós temos hoje são idosos que já têm, a maioria deles com segunda dose, que estão entubados em estado grave e os 77% são pacientes abaixo de 60 anos, são os pacientes jovens, adultos jovens também em estado grave. Quadro crítico que levou o prefeito Luiz Antônio, do PT, a fazer um apelo à população. Hoje, em entrevista ao vivo à EPTV, ele falou da dificuldade de contratar profissionais da saúde especializados. Nós temos 250 profissionais de saúde atendendo o Covid, 250 aqui na Santa Casa. E o mais grave, nós não temos mais profissionais para contratar. Não acham no mercado o fisioterapeuta, por exemplo, que é necessário na UTI. Você tem que ter o fisioterapeuta para fazer a massagem, para fazer a aspiração. O técnico de enfermagem é um técnico para 2 pacientes. Não acham esse profissional que ele tem que ser qualificado, ele tem que ter pós-graduação em UTI, ele tem que ser intensivista. Inclusive, faço um apelo, se você é profissional intensivista de Alfenas ou da região e puder nos ajudar, puder trabalhar aqui na Santa Casa ou na Prefeitura, nos procure, por favor. Em um mês, Alfenas viu o número de pessoas isoladas em casa por causa da Covid crescer 300%. O município de Alfenas preocupa por si, por ser um dos 10 maiores, por ser um polo de atendimento, de referência hospitalar, e vocês têm noticiado o quanto não é uma questão de se vai entrar, o colapso que nós estamos vivendo. Então é extremamente preocupante e ainda nem chegou as consequências possíveis das possíveis aglomerações do grande feriado que nós tivemos há uma semana atrás, quase uma semana. Eu acho que falta um pouco de educação e conhecimento mesmo da população. O vírus está aí, a replicação está acontecendo e a situação é grave. O número de leitos realmente está acima da nossa capacidade e nós pedimos, por favor, que aquelas pessoas que têm conhecimento e que continuem em casa, que siga as regras de higienização, de isolamento, porque nós estamos passando na pior fase da pandemia até então, desde o início, foi em março do outro ano, Essa é a fase mais difícil para nós profissionais.